Opa! Gente, queridos amigos, mais uma live, conversa curta com o Tutor Rossi e Marcita. Continuaremos falando sobre a Estrada Real, esta fantástica, essa magnífica, né? Estrada Real. Uma imersão à cultura, à gastronomia, à arte, né? À história, principalmente do estado de Minas Gerais, partindo desde Diamantina, Ouro Preto a Paraty, Ouro Preto a Rio de Janeiro. São os caminhos da Estrada Real, o caminho velho, o caminho novo, o caminho dos diamantes e o caminho da Sabarabuçu. E hoje nossa live será especificamente sobre o caminho dos diamantes. Tudo na Estrada Real é lindo, é fantástico, mas eu tenho um olhar um pouquinho mais especial para este caminho dos diamantes, porque também é um caminho que eu e a Marcita, nós já fizemos algumas vezes, né? Em alguns trechos várias vezes, e cada vez que nós passamos por alguma parte da Estrada Real, são tantas coisas que nós temos para conhecer, para saber, que dificilmente você vai conhecer tudo da Estrada Real, né? Se você fizer uma pesquisa realmente profunda, detalhada sobre a Estrada Real, desde Diamantina, passando por Ouro Preto, Paraty, e depois a outra parte, de Ouro Preto a Rio de Janeiro, olha, tem tanta história, queira ou não, são 300 anos de história, né? Desde o século aí, final do século XVII e principalmente século XVIII, né? A procura então de ouro, de pedras preciosas, onde a coroa portuguesa então oficializou esta Estrada Real, né? Para a exploração do ouro, né? Na região de Ouro Preto. E interessante que, embora nós falamos caminho dos diamantes, de Diamantina até Ouro Preto, mas não era esse caminho somente diamantes. Vocês verão que algumas cidades foram fundadas nesse caminho, ainda com a exploração do ouro. Porque, claro, que ali na região de Mariana, né, Ouro Preto, era o foco da exploração do ouro, principalmente nesse trecho. Mas acontece que a exploração do ouro, a procura do ouro, foi fazendo com que a estrada também fosse, né, em direção à Diamantina e juntamente com a descoberta de pedras preciosas na região de Diamantina. Mas muitas cidades, de Ouro Preto até Diamantina, foram fundadas devido à exploração do ouro ainda, tá? Então, é uma estrada que tem muita história, gente, né? Que tem muita cultura, que tem muita arte, muita gastronomia regional, é uma diversidade muito grande. E nós veremos que Diamantina a Ouro Preto, nós veremos hoje na nossa live, que é uma diversidade enorme, tanto de cenários, paisagens, como também de cidades, né? De comida, de trechos da estrada que ora estão bons, horas somente com a pé ou bicicleta, que são as trilhas, embora esse trecho não tenha muita trilha, como o caminho novo, que eu mostrei na live anterior, né? Que tinha muitos trechos de trilha, aonde não passa moto, não passa carro, né? E dependendo alguns trechos também nem cavalo é permitido a passagem. Então a Estrada Real, ela requer muitas informações, muitas mesmo, para que você consiga, digamos, curti-la, desfrutá-la em toda a sua extensão e de uma maneira a aproveitar o máximo, né? Então a informação é muito importante para que as surpresas não peguem a gente aí de calças curtas e atrapalhe a viagem pela essa estrada que
é fascinante, né? Uma boa noite aqui para o pessoal. Quem está chegando aí, Marcita? Tá chegando aqui o Leste. O Leste? Tá com a gente, Carlos Coruja. Ô, Coruja, nosso amigão Coruja, Carlos Coruja. Alexandre do Dogos Clube tá aqui. Oi, Alexandre, como é que foi o evento aí nesse final de semana? Eu sei que foi fantástico, né? Só tem palestrante aí top, né? Falar em Alexandre, o Alexandre Reis está aqui conosco. O Alexandre, ele é um idealizador de um projeto maravilhoso no Dogos Clube. Olha aqui, ó, Dogos Clube. E eu tive a honra de ser convidado para ser o primeiro palestrante deste projeto que ele tem durante e após pandemia, convidando várias pessoas do meio do motociclismo para compartilhar um pouco seus conhecimentos por meio de palestras, conversas, bate-papo, lá no Dogos Clube. Então, é sábado, a partir das 15 horas, geralmente, né? Então, nesse último sábado foi o Eric, da Live, né? Que esse digamos, é um motociclista renomado devido ao currículo que ele tem, fantástico. A gente perde o fôlego, né? Lendo o currículo dele, do Eric, muito amigo da gente. Também já esteve ali o Fernando Duarte, né, que escreveu o livro 11 Segundos até o Alasca. E agora, no próximo sábado, eu acho que é dia 5, é isso? Será o Carlãozinho, né? O Carlãozinho, que também ele é uma pessoa que eu diria que é um dos mais... que detém um dos maiores conhecedores da história da motocicleta no Brasil, né? Então ele vai lá falar sobre esta história da motocicleta no Brasil, que é lindo. E também eu visitei lá em Socorro, um tempo atrás, o Museu da História da Motocicleta, que foi organizado também juntamente com o Luciano Peixoto, a Prefeitura de Socorro, e o Carlãozinho, né, nesta organização do Museu da Motocicleta. E o Carlãozinho estará aí falando conosco no próximo sábado, no Dogos Clube, www.dogos.clube, sem E, B mudo no final, que lá estarão os eventos, tá? Parabéns, Alexandre, parabéns a todos vocês aí que estão participando e compartilhando, né? Esse projeto maravilhoso aí, idealizado pelo querido amigo Alexandre Reis, tá bom? Aqui no Facebook... Fernanda tá aqui A também. Fernanda! Boa noite, Fernanda. Fernandinha, querida. O Moto Casal BH. Ô, Moto Casal BH. Vamos ver aqui, o pessoal já está chegando em peso aqui. Nossa Senhora, aqui, ó. O João Batista Silvano está aqui. Ei, João Batista, beleza? Fernando Rosa. Ei, Fernando Rosa mora no nosso coração, né, Fernando? É mineiro, hoje vai ser Minas, assim, na veia, viu, Fernando Rosa? Coração mineiro, coração que eu digo assim, a live hoje vai ser focada no caminho dos diamantes, que é uma imersão de Diamantina a Ouro Preto, né? No estado de Minas Gerais. Que estado maravilhoso, histórico, né? Muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Tem uma parte aqui que vocês verão que fascinante que é esta estrada real, né? Com toda a sua história de 300 anos aqui. Opa, cancelar. O Anderson Souza está aqui conosco. Oi, Anderson, boa noite. Rota Capitão Senra, presente, valeu. O João Silvano está falando boa noite. O Edmilson Zebra Silva está aqui. Edmilton, boa noite, Tutu Marcita Zebra Tatuí. Júnior Moreira. Fernando Rosa, boa noite, Tutu Marcita, todos da live. Vamos a mais uma aula de turismo e história. Hoje será literalmente mais de história, viu? E de turismo também, né? Mas é um turismo repleto de histórias. O Pedro Pinto está aqui falando boa noite para todo mundo. O doutor Ricardo Dias, advogados, está aqui conosco, juntamente com o Javier. Boa noite, queridos amigos. Javierzito, da Bolívia. Alex Souza, o Ricardo Dias está falando aqui. Tutu, você me lembra Jacques Cousteau das Jacques Cousteau das estradas.
Só faltava eu começar a falar do mar também, né, Ricardo? Não é não? Ai, ai, ai. O Tárcio Lacerda conosco. Aqui o Ricardo, o desbravador das estradas. Eita, doutor Ricardo, viu? Motociclista sem limites geográficos. O Tárcio Lacerda está falando uma boa noite, muito bacana. Antônio Braga também, Alex Souza. Boa noite, doutor Marcita. Rosângela Crinert está conosco. Olha, falando, oi, Tutu, oi, Rosângela. Oi. O Hasler está aqui conosco, grande amigo Hasler. Boa noite, Tutu Marcita. Ótimo tema. Obrigado por abordá-lo. Opa, eu agradeço todos vocês, porque eu sei que vocês vão compartilhar muito o conhecimento de vocês, vão contribuir também. Eu sei que tem gente fera aqui nessa live, que conhece bem a Estrada Real, que conhece assuntos, que conhece lugares, dicas. Então, vamos em frente que a live hoje vai ser show de bola. O Israel Veiga está aqui conosco. Boa noite, todo mundo. Bom, o Fábio Apolônio, opa, o Fernando Duarte está aqui, boa noite também para nós. Fernando Duarte, outro grande motociclista, escritor. A Silena Biagi está aí? A Silena está aí. A Silena Biagi é a irmã da Marcita, que mora em Londrina com a dona Helena, minha sogra. E a dona Helena não perde uma também, viu? Acho que daqui a pouco ela aparece aí. Bom, gente, vamos começar, que hoje eu tô com a corda toda, juntamente aqui com a Marcita, que já estamos aqui. Bom, gente dando dicas, opa, depois eu vou tomar um golinho de água. Né, o Arte São Vitor Ribeiro, que do Instagram, ele tá dando umas dicas, mas depois eu falo, depois que você começar, eu falo lá também. Gente, só uma informação para vocês. Logo, logo nós estaremos também, mais um item da nossa live Conversa Curta, que nós teremos uma outra chamada que será, além da Conversa Curta com Tutu Rossi, que será Tutu Rossi Responde. Tutu Rossi Responde. São as perguntas que ocorreram com mais frequências, que são perguntas importantes para que todos saibam, né? Uma explicação, uma informação, um complemento das lives que nós estamos fazendo. Surgem muitas perguntas. Embora a maioria delas nós respondemos na própria live, mas eu vou fazer um vídeo onde vai ser Tutu Responde, né? E nisso eu vou pegar as perguntas e vou responder aquelas perguntas com mais calma, com mais detalhes, e vou passando semanalmente, né, este vídeo. Tutu responde sobre as perguntas feitas durante as lives, tá bom? Então eu já tenho uma lista de muitas perguntas. Então agora eu estou preparando as respostas dessas perguntas, eu e a Marcita, que se transformarão em vídeos. E nós iremos, então, divulgar e compartilhar esses vídeos Tutu Responde, que é uma forma também da gente contribuir ainda mais, né, sobre este universo lindo que nós temos de viagens, de mototurismo, de aventura, né, de caminhos, de estradas, de lugares, de rutas. Então, temos muitas perguntas. Então, nós teremos muitas respostas. E claro que a ideia é que vocês complementem a minha resposta, porque com certeza tem gente que daquele assunto, naquela pergunta, ele é um expert, porque ele tem um conhecimento profundo sobre aquele tema. Então, assim, a hora que eu for divulgar esses vídeos, é para todo mundo ali também complementar com suas sugestões, informações, não é mesmo? Críticas, né? Gente que se expõe, né, e coloca o nosso conhecimento ao público, nossas informações. É óbvio que nós estamos nos expondo a críticas positivas e também as críticas daqueles que às vezes não estão contentes com a forma como nós explicamos, etc. Que faz parte de todo mundo que está aí trabalhando. Eu só falo que só acontece para quem faz, não é mesmo? Esses dias eu coloquei um videozinho que eu e a Marcita compramos um terreno lá na Argentina, que levamos um baita de um tombo lá com a Besouro. E aí, né, falou, Tutu, ainda bem que não machucou e tal. Eu tive um monte de apoio, eu e a Marcita ali. E aí eu falei, é verdade, gente, isso só acontece para quem faz, não é mesmo? Então, quando você se propõe a fazer algo, é claro que você tem os riscos, não é mesmo?
tá? Isso faz parte da nossa vida, não é? Mas isso só vem a deixar-nos mais fortes ainda, com mais atenção, com mais cuidado, né? Então, tudo que eu tento passar para vocês aqui, eu tento fazer de uma maneira muito séria mesmo, que eu pesquiso muito, né? Que eu vou atrás de fontes verídicas, né? Tá certo? Então, o cuidado que eu tenho com a pesquisa, o cuidado que eu tenho nos argumentos, nas explanações das ideias, não é mesmo? Então, isso é o mínimo, é a seriedade que a gente tem que ter. É o mínimo a fazer, é tomar assim, todos os cuidados possíveis para a gente fazer bem feito, não é? Uma apresentação, uma live, um vídeo, um texto, tudo tem que ser olhado com muito critério, com muita responsabilidade, com muita seriedade, né? Então eu gosto de brincar, como vocês sabem, eu sou brincalhão, eu e a Marcita, a gente brinca tudo, mas a gente sempre está passando alguma coisa muito séria no sentido de informações, não é mesmo? E hoje não deixa de ser diferente, como qualquer outra live, o assunto é importantíssimo, porque nós estamos falando do Brasil, e é das rotas turísticas, uma das maiores rotas turísticas do Brasil que nós temos hoje, de tanta diversidade que tem a Estrada Real. Então ela deve ser, sim, bem detalhada, bem conversada, e a gente começar a entender um pouco a Estrada Real, a sua importância para o nosso país, a sua importância para o turismo, a sua importância para a gastronomia, a arte, a política, a história. Então, é isso. A Estrada Real, ela hoje é um ícone para nós brasileiros, principalmente para nós que gostamos de coisas, que somos apaixonados pela natureza. E esse caminho dos diamantes é uma imersão àqueles amantes da natureza, porque a natureza ali, gente, vai estar envolvida em todo o caminho, em suas N formas. Riachos, cachoeiras, montanhas, serras. O que vocês verão de serras aqui nesse trecho é uma quantidade, né? Vou imaginar. É uma quantidade absurda de serras que nós temos, né? Parques Nacional, Serra do Cipó, que é um dos parques mais lindos que a gente tem no país, né? Então, e faz parte do nosso bate-papo de hoje, que é... Só para não perder aqui, o Arte São Vitor Ribeiro, eu vou falar a dica que ele deu, pois não. Depois eu Sim, pois não. Eu até vou marcar aqui. Existe um detalhe sobre a Estrada Real que não consta nos livros. É uma trilha que sai do alto da serra em Piquete, saindo em Lavrinhas, cortando o pé da serra em Cruzeiro, onde fica o posto de coleta. Olha só. Alto da Serra em Piquete. Em Piquete, saindo em Lavrinhas. Em Lavrinhas. Cortando o pé da serra em Cruzeiro, onde fica o posto de coleta. Aí, ó. Olha aí. Esse tá vendo? Não está nos livros. Né? Não está nos livros. Bom, tá, olha aí que legal. É isso que é importante, a gente ter informações do que você não encontra aí, né, nos livros e nem em sites, etc. Porque a Estrada Real, nós temos 300 anos de Estrada Real, gente. 300 anos. Então, muitas histórias, né? E muitos causos também, né? Nessa Estrada Real, muitas lendas, né? Bom, Renato Rosa está aqui. Vamos começar, então? A Cristina Batista, a Cristina Fênix está aqui, querida amiga. Carlos Eduardo Delbel, logo vai estar dando volta ao mundo, né, Carlos? O Carlos Eduardo Delbel, boa noite, querido amigo Tutu. O Jaime Teixeira também está aqui, boa noite, mestre. Estamos aprendendo, obrigado. É isso aí. O Ednilson Araújo, boa noite a todos. O Beto está aí? Beto Bicudo. Ô, Beto Bicudo. O Beto Bicudo também não para de viajar, o Beto Bicudo, tá doido. O Israel Veiga de Souza, boa noite, meu amigo. Boa noite, Israel. Bom, então vamos começar com o mapa, tá? Por quê? Porque para localizá-los da nossa conversa de hoje. Então vamos lá, ó. Tararara. Aí, que beleza o mapa, ó. Esse mapa aqui é a Estrada Real. Esse aqui, olha, foi a primeira parte da Estrada Real, quando eu falei do Caminho Velho.
Só que nós teremos uma outra live onde eu vou detalhar melhor esta parte do caminho velho, que a primeira parte que eu falei sobre este caminho, que é de Ouro Preto a Paraty, embora eu passei alguns detalhes, mas eu não detalhei tanto como a segunda parte, que eu falei do caminho novo, e como eu estou detalhando hoje, que eu vou mostrar para vocês. Então, vale a pena um complemento desta primeira parte, passando mais informações ainda deste trecho de Ouro Preto a Paraty, que é um trecho muito lindo e que as pessoas andam me perguntando bastante. A segunda live foi sobre esse mapa aqui, ó. Então, a segunda live foi falando sobre o caminho novo, tá certo? Isso é a segunda parte. E hoje, então, eu já vou mostrar aí pro pessoal do Instagram. E hoje, então, eu vou falar aqui, ó, o caminho dos diamantes, de Diamantina a Ouro Preto. Então, tá aqui, ó, tá? Caminho velho, caminho novo e caminho dos diamantes. Olha lá como é que eu já detalhei tudo, ó. Ó que legal esse mapa, ó. Então, eu vou mostrar aqui pro pessoal do Instagram, só um segundinho, porque eu tenho duas câmeras, dois celulares, um é do Instagram e outro do Facebook, né? Então, o pessoal aqui do Instagram, Marcinho, tá vendo se tá dando um aqui? Isso, tá vendo? Olha aí. Então, esse é o mapa da Estrada Real. Aqui é o caminho dos diamantes, onde nós falaremos hoje, desse pedaço aqui, né? Então, aqui foi o caminho velho, a primeira parte, a segunda parte, caminho novo. Então, agora nós falaremos deste pedaço aqui. Esse aqui foi a segunda parte, onde nós detalhamos bastante o caminho novo, né? Tá certo? Olha aí, todas as cidades, etc. Foi bastante detalhado na segunda parte da Estrada Real. E hoje, olha aqui, ó, vamos detalhar também, já tá aqui, ó, a nossa live de hoje com todas as cidades que nós iremos passar fazendo o caminho dos diamantes. Então, tá vendo? Olha o que é cidades aqui, ó. Então, eu já vou ler as cidades para vocês, para que vocês saibam quais as cidades que fazem parte do caminho dos diamantes da Estrada Real. Então, começando em Diamantina, do norte para o sul, tá? Diamantina para Ouro Preto. Essa vai ser a ordem, então, do nosso roteiro aqui, seguindo a Estrada Real, caminho dos diamantes. Então, nós sairemos da cidade de Diamantina. Diamantina, você já tem uma placa lá, mostrando a Estrada Real, né? Na saída ali de uma localização da cidade de Diamantina. Então, vai estar lá o início da Estrada Real, tá? Partindo de Diamantina. Então, ali você vai pegar esse primeiro trecho, né? É tudo de estrada de terra. Eu já vou detalhar o que é terra, o que é calçamento, o que é trilha e o que é asfalto. Cada parte do caminho dos diamantes, tá bom? Então, só vou dizer rapidamente aqui as cidades, porque eu já vou detalhar isso com vocês. Porque isso que é importante. Qual é o caminho, né? Qual é o caminho dos diamantes? Por quais cidades que passam? Geralmente as perguntas que são essas. Tutu, e o que é legal a gente olhar, a gente ver, a gente ir lá visitar, conhecer neste caminho dos diamantes? Então, vamos lá? Diamantina. A própria cidade de Diamantina já é um show, né, gente? Tá? E todas quase que assim, generalizando, todas essas cidades têm casarões coloniais, igrejas, matrizes, né? Construções, construções que com todas aquelas formas coloniais que nós chamamos, né? Tá certo? Então, quase todas elas vão ter isso, tá? Bom, saindo de Diamantina, nós vamos passar por um povoado chamado Val. Depois de Val, São Gonçalo do Rio das Pedras. Este trecho, saindo de Diamantina, gente, em direção à cidade de Cerro, Conceição do Mato Dentro, é uma das partes mais lindas que eu acho, tá? Da Estrada Real. Não estou nem falando do caminho dos diamantes, eu estou falando de toda a Estrada Real. Esse primeiro trecho de Diamantina para frente, eu aconselho todo mundo fazer.
e lá passa qualquer veículo, tá? Esses trechos aqui, qualquer moto pode ir, que dá para ir numa boa, tá? Eu passei agora recentemente voltando da Transamazônica, então eu fiz desde Diamantina, toda essa parte toda a parte do Caminho dos Diamantes. Então isso é 1 ano e pouquinho atrás. Então não é muito longe, distante, tá? Então, por exemplo, esse vilarejo, esse povoado do Val, é impressionante, porque é ali também que era uma das paradas dos tropeiros. E lá existe ainda um calçamento que foi feito há quase 300 anos atrás pelos tropeiros, que ainda está lá. Então isso é um lugar para se visitar devido só a esses 3 quilômetros aí que tem aí desse calçamento feito pelos tropeiros, que ainda está lá, né? Que muita coisa já sumiram, não tem mais esses calçamentos que tinha antigamente, né? Então, com o tempo, isso daí se perdeu. A cidade de São Gonçalo do Rio das Pedras, depois a cidadezinha de Milho Verde, que é minha paixão, e da Marcita é a cidadezinha de Milho Verde. Você quer uma cidade mais mineira do que o próprio nome da cidade, Milho Verde? Não é não? Né? Depois tem Três Barras, Cerro, cidade de Cerro, famosíssima pelo quê? O queijo de Cerro, né, gente? Entre outras coisas. Alvorada de Minas, continuando, né? Depois Santo Antônio do Norte, Itapaioacanga, Córregos, Conceição do Mato Dentro, Morro do Pilar, Itambé do Mato Dentro, Senhora do Carmo, Bom Jesus do Amparo, Ipoema, Cocais, Barão de Cocais, Santa Bárbara, Catas Altas, Santa Rita Durão, Morro da Água Quente, Bento Rodrigues, Camargos, Mariana e Ouro Preto. Então essas são as cidades, né? Essas são as cidades do Caminho dos Diamantes, partindo de Diamantina para Ouro Preto, tá bem? Então, Diamantina, Val, São Gonçalo do Rio das Pedras, Milho Verde, Três Barras, Cerro, Alvorada de Minas, Itapaioacanga, Santo Antônio do Norte, Córregos, Conceição do Mato Dentro, Morro do Pilar, Itambé do Mato Dentro, Senhora do Carmo, Ipoema, Bom Jesus do Amparo, Cocais, Barão de Cocais, Santa Bárbara, Catas Altas, Morro da Água Quente, Bento Rodrigues, Camargos, Mariana e Ouro Preto. Valeu? Bem, quantos quilômetros tem o Caminho dos Diamantes? São 395 quilômetros, quase 400 quilômetros, né? Olha, não é uma loucura, não é tão longa a viagem assim, né? Mas, devido à diversidade que tem, eu diria assim, as pessoas perguntam, Tutu, quanto tempo você acha que seria suficiente para a gente fazer o Caminho dos Diamantes? Gente, eu faria em 1 semana. Em 1 semana. Vocês verão que vai ser até assim, que poderia, se tiver mais tempo, você vai levar mais tempo. Mas são só 400 quilômetros, sim. Mas tem cada lugar que você tem que parar um dia ali, curtir as cachoeiras, conhecer a cidade, conhecer a história da cidade, conhecer a região. Isso você não faz de um dia para o outro, não é mesmo? Porque a diversidade é tamanha, gente, que cada lugar tem muita coisa para se conhecer e fazer também. Então, eu diria que 1 semana, né, pelo menos, para a gente fazer, então, o Caminho dos Diamantes, tá? E só para vocês terem uma ideia de tempo aí, tá bom? E a partir de 1729, olha, eu estou falando de quase 300 anos atrás, de 1729, né? As pedras preciosas de Diamantina ganharam um destaque na economia brasileira e portuguesa muito grande. Então virou realmente aquela febre em busca do ouro e das pedras preciosas, né? Isso a partir de 1729, tá bom? O Caminho dos Diamantes, ele se destaca pela sua questão natural, né? Pelo o seu envolvimento com a natureza que está ali. Então, assim, você não vai ver grandes cidades, né? No meio dessa rota, né?
muitas indústrias, você vai estar em contato com cidades pequenas, com povos, com distritos, com universos de cachoeiras, com um universo de pontes sobre rios, né? E córregos. Então é uma imersão, sim, à natureza, tá? A aventura, né? História, cultura. A cultura é muito expressiva nessa parte de Minas Gerais, né? Uma gastronomia típica também de cada região. Então eles vão dar o dom da viagem, né? Esses fatores, né? Do caminho dos diamantes, tá bem? Bom, destes 395 quilômetros, né, do caminho dos diamantes, 178 quilômetros são de subidas curtas e subidas longas. Então, olha, você tem aí quase a metade do caminho de subidas curtas e subidas longas, porque é uma região de montanhas. Vocês verão que tem muitas serras, muitas montanhas, não é mesmo? Então, são 178 aí de subidas curtas e longas, tá bom? E a subida mais longa desse trecho está entre a cidade de Itapainhoacanga até Santo Antônio do Norte. Então, essa parte aqui é a parte onde é que você vai ter uma subida bem longa. Ou uma descida. Dependendo, é que eu estou falando o caminho, a Marcita me chamou bem a atenção. Só que eu estou indo, né, de Diamantina para Ouro Preto, tá bom? É esse caminho do norte para o sul, tá bem? Então vamos seguir esse sentido, Diamantina a Ouro Preto. Então eu tô indo para o sul, né? Tô descendo, né? É isso? Tá bem? Então, o que eu falei aqui das subidas? Ah, tá bom, aqui, ó. Aqui, ó. Itapunhacanga Alvorada, aqui a Santo Antônio do Norte, aqui, isso. Esse pedacinho aqui do mapa, logo aqui, ó. Esse é o pedacinho onde vocês vão encontrar uma subida bem longa, né? Esse pedaço aqui do mapa, tá vendo? Todo o mapa aqui, ó. Eu tô falando desse pedacinho aqui, ó. Tá? Tá bem? Bom, destes 395 quilômetros também, 106 quilômetros são de asfaltos. 2 quilômetros de trilha, onde não passa carro, não passa moto, é só de a pé ou bicicleta, e 287 quilômetros de estrada de terra. Olha aí. Então, nós temos aqui, gente, 287 quilômetros de terra dentre 395 quilômetros do caminho dos diamantes. 106 de asfalto e 2 quilômetros de trilha. E 187 quilômetros de terra. Então, para os que amam o off, um pouquinho de terra, um pouquinho de lama, não é mesmo? Então, esta estrada dos diamantes, o caminho dos diamantes, é um prato cheio também para quem gosta de realmente um off, né, de terra. Porque nós temos aqui 60% do caminho é terra, não é mesmo? Então, é um prato cheio, por quê? Porque aquele cheiro de terra, quando você está amanhecendo o dia também, o orvalho, a poeira, dá um incremento, dá um quê de uma atmosfera assim, junto a uma proximidade à natureza, não é mesmo, gente? Né? Quando você vê terra, e tem muitos mata-burros, aquela pontezinha que você tem madeiras intercaladas, que é justamente para o gado, né, os animais não atravessarem. Então, o chamado mata-burros, que esta rota de Diamantina até Ouro Preto tem centenas de mata-burros nessa estrada aí. Então, tem que tomar muito cuidado para nós que andamos de moto, para que você não pegue a roda entre duas madeiras nesse mata-burro e pode acontecer um acidente gravíssimo. Não é mesmo? Porque tem muitos mata-burros. Às vezes você está cansado ou está disperso, não percebeu que você está passando por um mata-burro. E dependendo do mata-burro, pode acontecer dessas ripas estarem na horizontal ou na vertical. Então você tem que estar toda hora atento quando for passar por alguma ponte mata-burro nessas estradas, tá? Ou está fazendo uma curva e você se depara com um mata-burro. Então o certo é passar na diagonal, né? É você passar pela ponte na diagonal,
Você, tá certo? Então, passar nos mata-burro na forma diagonal. Isso se for possível, porque tem mata-burro que entre as duas faixas, onde é que atravessam os carros, no centro é um vão livre. É um vão livre, que não tem madeira. Então, cada mata-burro é uma história diferente, tá? Então, já estou chamando a atenção aqui para os cuidados que tem que ter de moto na pilotagem nessa estrada, pela estrada real. Principalmente quando estiver passando por mata-burros, tá? Para que você não sofra um acidente ali e estrague a sua viagem. Tá certo? Bom, então um pouquinho de informações para vocês dos trechos, né, entre as cidades do caminho dos diamantes. Então, começando Diamantina para o povoado de Val, tá bem? Então, vou falar Diamantina, Val e São Gonçalo do Rio das Pedras. Nossa, essa cidadezinha São Gonçalo do Rio das Pedras, gente, tem uma cachoeira que fica a 70 metros da cidade. Ali, né? Assim como o Milho Verde também, que nós chamamos de Lajeado, que o nome Lajeado, fica atrás da cidade. E dá para você ir de a pé. Então, já vou dar algumas dicas para vocês nesse roteiro aqui, que, nossa, eu sou apaixonado por esses lugares, viu? Bom, Diamantina, Val, São Gonçalo do Rio das Pedras, são 33 quilômetros. 33 quilômetros, tá? 28 quilômetros de terra e 5 de asfalto. Bem, qual é a atração? A atração é a própria estrada, gente. A própria estrada é belíssima, né? A história, igrejas centenárias, artesanatos, casarios coloniais, caminho dos escravos, grutas, cachoeiras, povoado de Biribiri. Isso estão na região, então, de Diamantina, tá? Então, nós estamos saindo de Diamantina. Então, o que eu falei agora está na região ainda da cidade de Diamantina, né? A Gruta do Salitre, no quilômetro 6. Atrativo muito interessante essa Gruta do Salitre, no quilômetro 6, saindo de Diamantina, tá? A Serra do Espinhaço. A Serra do Espinhaço vai nos acompanhar por quase todo o caminho dos diamantes. É uma serra longuíssima, né? Muito grande, que ela vai nos acompanhar por vários pontos, né, no caminho dos diamantes, a Serra do Espinhaço, que é maravilhosa, tá bem? Bom, essa Gruta do Salitre está próximo ao marco 251. Volta e meia eu vou dar uma referência do marco, o número do marco e o que ele tem lá de legal para fazer. Então, esta é a Gruta do Salitre, no quilômetro 6, no marco 251. Já iniciando, então, o caminho da Estrada Real rumo a Ouro Preto, tá bem? Povoado de Val, charmosíssimo. É um povoado mesmo, gente, né? São poucas pessoas que vivem ali, né? E tem um calçamento de pedras utilizados pelos tropeiros que ainda está lá, tá bem? Isso no quilômetro 29, né? Isso do século XVIII, né? Calçamento de pedras utilizados pelos tropeiros. E a ponte, que é um charme, gente, no quilômetro 30, sobre o rio Jequitinhonha. É lugar para você parar, pegar uma cesta de piquenique e dar uns mergulhos naquele rio do rio Jequitinhonha, né? Então, esse primeiro pedaço, você já está parando para conhecer lá, né, esse trecho de pedras dos tropeiros, a Gruta do Salitre, né? Aí você para se banhar no rio Jequitinhonha, no quilômetro 30, tá? É um cenário belíssimo que tem este quilômetro 30, tá bom? E São Gonçalo do Rio das Pedras. É uma cidade que nasceu da exploração do ouro. São Gonçalo do Rio das Pedras, tá bem? Fica um pouquinho antes da cidade de Milho Verde. Então, esse trecho todo, né? Diamantina, Val, São Gonçalo do Rio das Pedras, Milho Verde, tem muitos rios, é um cenário fantástico, não é mesmo? E também foi criada, foi fundada a cidade de São Gonçalo das Pedras devido à exploração de ouro também, que estava explorando o ouro aí nessa região também, né? Em São Gonçalo
do Rio das Pedras, tem a Capela do Rosário, que é famosa, a Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, que vale a pena conhecer, né? E belíssimas cachoeiras, como eu falei, tem uma cachoeira encostada dessa cidade. E tem uma cachoeira lá, que areia, gente, areia, ela era cor-de-rosa. Eu não sei se, porque mudam, né? As coisas mudam, conforme o vento, enfim, o tempo também. Eram pedras cor-de-rosas e a areia ficava cor-de-rosa nessa cachoeira aí, próximo a essa cidade, né, de São Gonçalo do Rio das Pedras. Que lugar show para você ficar um dia ou dois, conhecer a região com calma, tá bem? Tá? Então essa primeira parte aí, Diamantina, Val, São Gonçalo do Rio das Pedras, 33 quilômetros. Continuando, acelerando as motocas aí. Agora de Rio Gonçalo dos Rios das Pedras, nós estamos em direção a Milho Verde e Três Barras e até a cidade de Cerro. Então, agora essa segunda perna a gente vai chegar até Cerro, tá bom? Serão 30 quilômetros, 8 de terra, somente 8 de terra, e 22 de asfalto e de calçamento, tá? Teremos também, no quilômetro 10,7, acesso a Capivari e também ao Parque Estadual de Itambé. Então, olha um parque para vocês conhecerem, né? Também você tem um distrito, povoado ali de Capivari, que tem várias cachoeiras, na região de Milho Verde, próxima à cidade de Milho Verde, entre Milho Verde e Cerro, né? Capivari, e tem o Parque Estadual de Itambé, tá bom? Então, só ali merece também um tempo. Cachoeira do Tempo Perdido. É a Cachoeira do Tempo Perdido. A Márcia lembrou bem aqui, porque, gente, você tem uma trilha que é fácil, só que tem que ir de a pé. Tem uma cachoeira, assim, e forma um lago após a queda, né, de água, rodeado assim por rochas, e forma um lago maravilhoso, e tem areia, sabe, uma praia ali, olha, e aquele aerosol da água caindo, e aquele lago formado pela cachoeira na sua frente. Que lugar maravilhoso. Então, tá aí a dica da Marcita, né? Cachoeira do Tempo Perdido, né? Tá aí, então, nessa região aí, próxima à entrada de Capivari, só que Capivari eu acho que vai para um lado e Cachoeira vai para o outro. Ali precisa ver bem onde é que tem bifurcações, né? Tá bom? Povoado de Milho Verde, século XVIII. Olha, tem o Lajeado. Lajeado, toda vez que eu vou para Milho Verde, que nós vamos, eu não tenho como não dar um mergulho naquele lajeado. O que é o lajeado em si? É um rio raso, que passa por pedras, formando piscinas naturais. Isso ele se estende, ele começa atrás da cidade de Milho Verde, uns 700 metros, né, de caminhada, e região de serras, região de montanhas, gente, assim, que é um visual, porque a gente está numa parte alta ali, e tem vales. E o rio vai percorrendo esses vales, formando piscinas naturais de vários tamanhos. Tem piscina que cabe só uma pessoa e tem piscina que quase é um lago, né, de tamanho. E de alturas, de N alturas diferentes. Tem um tipo de um ufurô natural, formado por uma rocha, né, um furô, o furô. Então parece uma piscina, que é um furô, que fica a 30 metros de altura com uma queda. Ali do furô você vê a queda e forma uma lagoa lá embaixo. A uns 30 metros, você está a uns 30 metros de altura, olhando a queda de água, formando outra lagoa lá embaixo. E um visual da serra ali para frente, fantástico. Cidade de Milho Verde, gente. Fora as pousadas charmosas que tem em Milho Verde, os bares acolhedores. Nós temos um grande amigo lá, o Dudu Mariano, né? Você lembra o nome do bar dele, Moreco? Dudu Mariano é uma pessoa fantástica que ajuda muito em termos de eventos, né, a cidade. Ele faz também eventos lá de motos, né, de trilhas, né, também teve também de tropeiros, onde reuniram vários cavaleiros da região para fazer o primeiro caminho dos tropeiros, o segundo. Então, Dudu Mariano, ele na sua maneira de ser, ele contribui muito com a região, com os eventos que ele faz na cidade de Milho Verde, envolvendo gente de vários estados, né? Porque quando ele fez essa trilha de moto, que foram mais de 200 motos,
Então, assim, agitou toda a região e com os tropeiros também. Então, assim, gente, quem vai lá se apaixona. Eu já passei, eu acho que 2 anos, ano novo, né, na cidade de Milho Verde, porque é um lugarzinho muito especial. Então, tá aí uma dica do Tutu e da Marcita. Conheçam Milho Verde e região, tá? Só ali, gente, você falou, meu, se eu parasse aqui na Estrada Real, já valeu a pena. De Diamantina até Milho Verde. Ali vocês já estarão assim, meu, que viagem. Já valeu, só esse pedaço aqui já valeu a viagem. Tá bom? Tá? Então, em Milho Verde também, sabiam que no século XVIII, Milho Verde serviu de alfândega, sabia? De controle de passagem de pessoas. E isso com o intuito de fiscalizar e diminuir o contrabando. Né? Então, Milho Verde tem um papel que ele servia como uma alfândega e ele controlava as passagens de pessoas, que era a Estrada Real, tá certo? Né? Então, e ajudava assim a cidade a combater o contrabando, né? Bom, e ali então você tem toda uma visão, um visual da Serra do Espinhaço. Então, volta e meia eu vou falar da Serra do Espinhaço. E em Milho Verde, quando você está na cidade de Milho Verde, principalmente atrás da cidade, no Lajeado, todo esse visual de serras que eu falei para vocês, é da Serra do Espinhaço, tá bem? Mas qual que é a placa legal que tem em Milho Verde? Ah, placa legal. Bom, vocês gostam de galinha caipira, gente? Pensa numa cidade que tem galinha caipira, mas tem galinha caipira para todo lado. E a cidade de Milho Verde não tem asfalto, tá? Ela é toda de terra, as estradinhas, as ruas, né? E tem, então, assim, as galinhas ficam soltas, você tem o gado também, bezerros que estão andando ali pela ruazinha, né? Às vezes passa na janela ali da pousada que você tem, tá passando ali uma vaca ali e dando um bom dia para você, cachorro para todo lado, ou seja, a natureza em sua bela forma de viver. E como tem muitas galinhas, tem placas quando você vai atravessar Milho Verde, que a placa diz assim: cuidado com as nossas galinhas, para que você não atropele as galinhas, porque às vezes a galinha, ela é meio lerdona, ela não sai correndo da estrada para você passar, e você pode atropelar a galinha. Então, a atenção que a placa chama para o motorista, assim, né? Cuidado para não atropelar as nossas galinhas. Então, essas são as placas de Milho Verde, né? Chamando a atenção para a gente não atropelar as galinhas que estão lá ciscando nas ruas de Milho Verde, né? Tá bom? Bem, gente, continuando então, cidade de Cerro, estamos chegando à cidade de Cerro, né? Cerro surgiu no século XVII. A maioria das cidades surgiram no século XVIII. Cerro é um pouco mais antiga, tá? Por quê? O Cerro hoje não, faz muito tempo que ela tem um papel importantíssimo na economia do estado de Minas Gerais, tá? É uma cidade que já é uma cidade grande, não é uma cidade pequena, tá bom? Comparando com as cidades nesta rota do Caminho dos Diamantes, tá? Dentre essas cidades, que a maioria são pequenas, vilas, povoados, distritos, cidade de Cerro até uma cidade grande comparado com essas outras, tá? E também foi fundada devido à busca do ouro, tá? Ali tem grande centro econômico e político de capitania de Minas Gerais, que essas capitanias de Minas Gerais eram que ditavam as regras em termos de leis, de normas, de regulamentos, tá certo? Tem inúmeros casarios também, igrejas coloniais e o famoso queijo de Cerro. Vocês já comeram queijo de Cerro? Ah, gente, experimente. Não é à toa que não é muito barato, mas, gente, tem o porquê ele ser um preço um pouquinho mais elevado. Porque é especial. O queijo de Cerro, gente, é muito famoso porque é muito bom, né? E a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição. Então, é uma imersão à história, né? Da Estrada Real, a cidade de Cerro, tá, gente? Tem marcas lá ainda, por ser uma cidade muito antiga, né? De todo o desenvolvimento histórico da região. Então, é uma cidade que digamos, que é um centro de visitação
Cerro você tem que ficar alguns dias para conhecer também a sua história, né? Conhecer a própria cidade, as construções, tá bem? Então, Diamantina, Cerro, tá? Então, já chegamos em Cerro, já andamos um bom pedaço, tá? Da Estrada Real, Caminho dos Diamantes. Bom, continuando, vamos acelerar as motocas. Estamos saindo da cidade de Cerro para Alvorada de Minas. Apenas 18 quilômetros. Tudo asfaltado. Tudo asfaltado, Tutu? Pois é. Mas 18 quilômetros asfaltados, você tem que andar bem devagarzinho. Porque senão você passa que nem vê, né? Em Alvorada de Minas, artesanatos religiosos, né? Que eles são fortes nessa parte aí. E históricos também. Belas igrejas, Igreja dos Passos. Então, vale a visita, né? Em Alvorada de Minas, conhecer a Igreja dos Passos. Abriga importantes obras sacras, tá bem? Bom, Alvorada de Minas, continuando o caminho então para Itapanhoacanga. Itapanhoacanga. É um distrito, tá? São 17 quilômetros. Então, a partir de Cerro, eu fui para Alvorada de Minas. De Alvorada de Minas, mais 17 quilômetros para Itapanhoacanga. Bom, 14 quilômetros de terra e 3 quilômetros de asfalto. Itapanhoacanga só tem 1.700 moradores, né? É um povoadinho, né? Também surgiu no século XVIII, também com exploração de ouro, tá? Paisagem ao fundo com a Serra do Espinhaço, tá bem? A passagem pelo povoado de Capelinha. Olha, uma atenção aqui que eu vou falar para vocês. O que é esse povoado de Capelinha e Mato Grosso? Gente, Capelinha e Mato Grosso, alto da Serra do Caroula, alto da Serra do Caroula. O que acontece nessa Capelinha? Capelinha é um povoado que ele é habitado somente no seu jubileu de Nossa Senhora das Dores, né? Entre o 3º e o 4º domingo do mês de julho. É uma peregrinação de fé, né? De romeiros, de fiéis. E o que acontece? Essa serra, Alto do Caroula, até você chegar nessa cidade de Capelinha, porque nesta capela é a Capela Nossa Senhora das Dores. Então, o que acontece? Devido à fé, aos romeiros, aos fiéis, eles desciam e subiam a serra durante os 7 dias. Durante os 7 dias para ir na capela, no seu jubileu, né? Que é do 3º ao 4º domingo de julho. Nós somos fiéis, uma peregrinação. Só que essa serra é cheia de pedras, poeira, subidas. Imagina aquelas senhoras, os senhores, os idosos, crianças, né? Fazendo todo esse percurso de serra durante 7 dias, ida e volta. Então, o que acontece? Eles começaram a construir casinhas em volta da capela. Casinhas. Hoje tem dezenas e dezenas de casinhas. Então, os peregrinos, no jubileu, eles construíram essas casas que durante o jubileu eles habitam essas casas, para que não precise ficar indo e voltando os 7 dias, né, devido ao grande desgaste que tem, né, nesta jornada. Então, em pouco tempo, surgiram centenas, gente, de casinhas, onde os peregrinos ficam, os fiéis ficam, durante o jubileu da Nossa Senhora das Dores. Então, é uma forma deles se encontrarem, e também eles têm uma confraternização, não é mesmo? Né? Então, aqueles que se deslocam para aquela região acabam ficando durante uma semana nessa casinha. E durante o ano inteiro, Capelinha é vazia. Também é conhecida como Cidade Fantasma. Tá bom? Virou uma cidade aquilo lá. Né? Então, tá aí a Capelinha e Mato Grosso. Tá bem? Que legal essa história, né? Quanta história que a gente tem no nosso país que a gente desconhece, né, gente? Então, tá aí, olha. Entre Alvorada de Minas e o distrito de Itapanhoacanga, tá bem? Vocês encontrarão os povoados de Capelinha e de Mato Grosso, tá ok? Então a história é essa que eu acabei de falar para vocês sobre Capelinha, tá? Então vale a pena ir lá conhecer, né, a capela de Nossa Senhora das Dores e as casinhas
que foram construídas lá para ficarem durante o jubileu, né, da Nossa Senhora das Dores, 3º ao 4º domingo do mês de julho, tá bom? Bom, continuando viagem então, já chegamos em Itaponhacanga, Santo Antônio do Norte, Tapera. São 14 quilômetros de estrada de terra. 14 quilômetros de estrada de terra e de difícil pilotagem. Terreno de cascalhos e descidas íngremes, tá? Então, se chover, você vai ter muita dificuldade em passar nesse trecho. Itaponhacanga até Santo Antônio do Norte, Itapera. Então, cuidado nesse trecho aí, se chover, você vai ter grandes dificuldades. Mas as paisagens são belíssimas, tá? Ali você tem uma visão de 360 graus, destaque para a Serra do Caraça, que é lindíssima, uma magnífica Serra do Caraça. Serra do Intendente e a Serra de São José. Só ali você tem a visão de 360 graus de 3 serras maravilhosas. E fotos belíssimas você vai tirar no marco número 324, ponto alto, né, da caminhada, porque ali você vai estar num ponto alto, uma visão de 360 graus, tá certo? A Serra do Caraça, a Serra do Intendente e a Serra São José, no marco 324 da Estrada Real. Em Santo Antônio do Norte, Tapera, igrejas de Santo Antônio, Capela de Santa Tapera e várias cachoeiras. Então já estamos em Santo Antônio do Norte. Vamos lá? Seguindo o caminho então. Mais 34 quilômetros passando por Córregos e Conceição do Mato Dentro. É uma região, sabe do que, gente? De minério de ferro. E eu vou contar uma história importantíssima sobre a exploração do minério de ferro dessa região, que já está ali há 200 anos dessa região, que foi muito importante para o desenvolvimento do país e principalmente do estado de Minas Gerais, tá bom? Bom, Santo Antônio do Norte, passando por Córregos, chegando até Conceição do Mato Dentro. São 34 quilômetros, 24 quilômetros de terra e 10 quilômetros de asfalto, beleza? Os últimos 10 quilômetros, né, é na MG10, da MG10. Região de criação de búfalos também, essa região aí, tá bom? Em Córregos, nesse povoado de Córregos, a igreja matriz de Nossa Senhora Aparecida, do século XVIII, Capela dos Passos e casarões coloniais. Em Conceição do Mato Dentro, fundada em 1702, a partir da vinda dos bandeirantes, em busca do ouro e também de outros tipos de pedras preciosas, né, que eles estavam procurando na região. Ali você, na cidade de Conceição do Mato Dentro, que também não é uma cidade muito grande, mas também não é pequena, você tem lá, nossa, muitas igrejas, né? Matrizes do Matozinho, do Rosário, atrativos naturais, como Salão das Pedras, Colônia da Paz e Lagoa Azul. Cachoeira do Tabuleiro, já ouviram falar? Né? 273 metros de queda livre, Cachoeira do Tabuleiro, que fica a apenas 19 quilômetros de Conceição do Mato Dentro. Então ali você tem a Cachoeira dos Tabuleiros, em termos de atrações naturais, né? Assim, imperdível também. Quase 280 metros de queda livre desta cachoeira. Também a Lagoa Azul e Salão das Pedras e Colina da Paz. Tudo naquela região de Conceição do Mato Dentro. É uma região, bom, como vocês sabem, lindíssima. Bom, já chegamos em Conceição do Mato Dentro, gente. Olha aqui, vamos só nos localizar? Então já passamos Diamantina, Val, São Gonçalo do Rio das Pedras, Milho Verde, Cerro, Alvorada de Minas, Itapaioacanga, Córregos, Conceição do Mato Dentro. Já estamos aqui chegando quase aí, ó, quase na metade do caminho dos diamantes. Legal? Vamos lá então, continuando a nossa viagem. Bom, agora nós teremos aí de Santo Antônio do Norte, de Conceição do Mato Dentro para Morro do Pilar. Morro do Pilar é uma cidade, na verdade, importantíssima em termos de história, porque vocês verão o Morro do Pilar, o que ela vai trazer de curiosidade para nós, né?
De Conceição do Mato Dentro ao Morro do Pilar são 27 quilômetros, sendo 25 de terra e apenas 2 de asfalto. Então, esse percurso quase todo é de terra, né, gente? Como vocês estão vendo, né? No quilômetro 2,5, você tem a entrada para a Serra do Cipó, que é uma das mais lindas serras que tem em Minas. Minas tem vários parques, várias serras, não é mesmo? Mas a Serra do Cipó, gente, é uma das mais lindas que nós temos aqui do nosso país. E assim, de longe não, né? Mas é maravilhosa a Serra do Cipó, devido à diversidade que tem essa serra, tá? Serra do Cipó. Tem muita coisa para se conhecer lá. Você tem que pegar uns 2 ou 3 dias de caminhada. Aí tem trekking mesmo, pessoas que gostam de caminhar, né? De bicicleta, pessoas vão de bicicleta, muitas cachoeiras, tem vales. Eu vou falar um pouquinho da Serra do Cipó, que é um marco, né? Digamos, é um dos pontos lindíssimos dessa estrada Caminho dos Diamantes. Bom, esse caminho todo, grande parte de mata fechada, né? No marco 355, vista para a Serra do Espinhaço, entre outras serras. Mar de montanhas, você está ali, né? No quilômetro 27,4, cidade Morro do Pilar, tá bom? Essa cidade, gente, conhecida como a primeira cidade da América do Sul de abrigar um forno, um alto forno, como eles chamam, né? Igual chamavam. Sabe por quê? Para a fundição do ferro, ferro fundido. Ah, esse ferro é fundido, né? Lembra que a gente fala assim? Então foi a primeira, conhecida como a primeira cidade da América do Sul de ter um alto forno de ferro fundido, porque essa região é uma região muito rica em ferro, minério de ferro. A Conceição do Mato Dentro, gente, de Cerro a Conceição de Mato Dentro são quase 60 quilômetros de montanhas de minério de ferro, que até hoje está explorando lá. Quando você passa lá, é caminhonete, aquela estrada que você vai de Cerro a Conceição do Mato Dentro, assim, tem mais caminhonete do que qualquer coisa de empresas para a exploração do minério de ferro naquela região. Então, eu estou falando de uma cidade, que é a cidade do Morro do Pilar, de 200 anos atrás, que ela foi conhecida como a primeira cidade a ter um alto forno da América do Sul, devido à fundição de ferro. Então, vocês veem que a história se repete após 200 anos. A exploração do minério de ferro continua fortemente nesta região do nosso país, né? Tá certo? Isto, naquela época, né, veio a ajudar que marca o nascimento e o desenvolvimento do potencial siderúrgico brasileiro. Olha a importância, gente, de uma cidade, né, até então, né, por muitos aqui desconhecidos, Morro do Pilar, a importância no desenvolvimento que teve na siderúrgica brasileira, né, com seu alto forno de fundição de ferro. Bacana essa história, né? Vale a pena ir lá conhecer, então, essa cidade, não é mesmo? Tá? Isso foi em 1814, ou seja, 1814, nós estamos falando de 200 anos aproximadamente, né, gente? Tá bom? Tá? E lá também tem a igreja Nossa Senhora do Pilar e também muitas quedas de água na região. Tá? Então tá uma dica aí para quem está fazendo a Estrada Real, Caminho dos Diamantes, tá bom? Cidade Morro do Pilar, por seu grande potencial histórico de desenvolvimento econômico, né? Do potencial siderúrgico do Brasil, né? Tá bem? Vamos lá. Obrigado. A Marcita tá me ajudando aqui. Como sempre, a Márcia sempre me ajuda em tudo, né? Ela tá me orientando aqui. São tantas coisas, né, gente? Que a Márcia dá umas orientadas. É que a Márcia fica atrás dos bastidores, atrás das câmeras. Mas, olha, gente, se não fosse aquela pessoa atrás das câmeras, quem que seria de nós, não é mesmo? Bom, vamos seguir então, partindo de Morro do Pilar para Itambé do Mato Dentro. Itambé do Mato Dentro. São 35 quilômetros. Tudo terra. Eita! Vamos ver se eu acho aqui, ó.
Itambé, aqui até Itambé do Mato Dentro, Conceição, aqui, ó. Então a gente está bem na metade agora, aqui, ó. Tá vendo, ó? Itambé, Morro do Pilar, a Itambé do Mato Dentro. Então a gente está aqui, ó. Bem aqui, ó, na metade do nosso percurso, beleza? São 35 quilômetros de terra. Itambé do Mato Dentro, em Tupi, na língua tupi, quer dizer pedra afiada. Porque a forma das montanhas lá, gente, aquela região, parece que tem algumas lâminas assim de rochas que parece que são afiadíssimas mesmo. Então Itambé do Mato Dentro, em tupi, é pedra afiada. Olha aí que legal, né? Primeiros quilômetros da estrada margeia o Rio do Peixe. Então você vai margeando o Rio do Peixe ali. No marco 337, no número 337 desse marco, né? Visita do Vale do Travessão. O que é esse Vale do Travessão? Localizado no Parque Nacional Serra do Cipó, né? Caracterizado como um importante divisor natural das bacias do Rio São Francisco e do Rio Doce. E também esse travessão, gente, ele é um vale com paredes, né? Com com montanhas de 700 metros de altura. E lá era o caminho do caminho de norte para o sul também, de uma travessia de norte para o sul, eles faziam por esse vale, né? Que é o Vale do Travessão, localizado no Parque Nacional Serra do Cipó. E lá tem cachoeiras de águas cristalinas, gente. Várias cachoeiras. Então, Serra do Cipó, essa visita, né, ao Vale do Travessão, você mergulhar lá naqueles riachos de água cristalina, né? Então, são distâncias que variam dependendo do que você quer fazer no Parque Nacional Serra do Cipó. Geralmente, você tem ali 9 quilômetros de caminhada, ou 18 quilômetros de caminhada, ida e volta, dependendo aonde, porque o parque é grande, tá? Então muita gente faz de bicicleta, a Serra do Cipó, tá? Então tá aí. Lapinha da Serra. A Lapinha da Serra, daí já fica no outro lado, né? A Serra do Cipó, quem tá indo de Diamantina para Ouro Preto, a Serra do Cipó fica do lado esquerdo e a Lapinha fica do lado direito, né? Tá quase na mesma direção, né? Lapinha é outro lugar também, gente, de cachoeiras. Tem uma vilazinha para você ficar em Lapinha, gente, que é imperdível. Então, toda essa região aí da Serra do Cipó, tá certo? Conceição do Mato Dentro, até Itambé do Mato Dentro, façam devagar e conhecendo a região. E pegue alguns dias para você explorar a Serra do Cipó e a Lapinha. E dizem que esse Vale do Travessão foi uma falha da Serra do Espinhaço. Uma falha entre aspas, né? Mas assim, toda a Serra do Espinhaço, aí tem que, nesse trecho que formou esse Vale do Travessão, diz que essa é uma falha que tem na Serra do Espinhaço. Tá bem? A Zina, né? Nós temos uma grande amiga que fez mestrado ou doutorado, não sei, de mestrado, né? Que ela estudou a Serra do Cipó na dissertação de mestrado da nossa querida amiga Zina, que está no Rio de Janeiro, né? Uma baita de uma professora e pesquisadora, geóloga. Bem, Itambé do Mato Dentro, Senhora do Carmo e Ipoema. Continuando viagem, mais 31 quilômetros, 15 quilômetros de terra, 16 de asfalto, beleza? Serras do Lobo, Serra dos Linhares e Serra dos Alves. Olha, eu falei que no começo da nossa live a gente ia falar de várias serras, né? Então já falei uma meia dúzia de serras, aqui ou mais para vocês. Então, entre Itambé do Mato Dentro, Senhora do Carmo, que é um povoadinho, também tem uma história lindíssima. E também Ipoema, esse trecho aí, 31 quilômetros, tá? Nós temos 3 serras nesses 31 quilômetros aí. Serra do Lobo, dos Linhares e dos Alves, legal? Povoado Senhora do Carmo, século XVIII. Vila da Serra dos Alves, com suas bonitas cachoeiras de águas cristalinas. Olha aí, e Cachoeira Boa Vista, essa região é de cachoeiras, gente. Distrito de Ipoema, é um distrito, tá? História ligada ao tropeirismo. Servia como passagem de carregamento e de suprimento para abastecer a região. Então era lá que os tropeiros, né, abasteciam e carregavam, enfim,
supriam a região, então, de mercadorias, né? E lá também tem o Museu dos Tropeiros. Diz que é maravilhoso esse Museu dos Tropeiros, tá bom? No distrito de Ipoema. Então é ali que é onde era a concentração dos tropeiros. Então ali você tem muita história dos tropeiros, assim como o Museu dos Tropeiros. Povoado do Macuco, né? E cachoeira, várias cachoeiras. E tem uma que chama-se Cachoeira Alta, com 110 metros de queda livre. Cachoeira Alta, em Ipoema. Então Ipoema tem os tropeiros, o museu e várias cachoeiras, e dentre uma delas com 110 metros de queda de água. Valeu? Tá aí então a história do tropeirismo em Ipoema. Não esqueçam então de passar nessa cidade e conhecer e visitar o Museu dos Tropeiros. Legal? Tá? Bom, vamos continuar a viagem? Ipoema, vamos partir para onde? Bom Jesus do Amparo, beleza? Vamos turbinar as motocas aí, tudo asfalto e calçamento, tá? São 14 quilômetros entre Ipoema e Bom Jesus do Amparo. Olha a nossa viagem, já estou até suando aqui, né? Serra do Caraça, diz que é assim, a Serra do Caraça, assim como a gigantesca Serra do Espinhaço, a Serra do Caraça é magnífica, é lindíssima. Então vale a pena dessa região, só por essa serra aí já vale a pena, né? Então no marco 409, número 409, o marco da serra da Estrada Real, né? Quando eu falo marco, é aquelas torres que você tem no decorrer da estrada, que cada torre tem um número, que chama marco. Então é o marco da Estrada Real. E agora eu estou falando do marco do número 409, tá? Visita a Fazenda Colonial Cabo de Agosto, tá? Fazenda citada pelo botânico e naturalista do século XIX, Site Hilaire. Por que eu estou falando dele? E seus relatos de viagem. Então, esse Site Hilaire, ele foi muito importante também, porque ele era um botânico e ele ajudou muito a ver nesta região toda o que era, além do que já vinha sendo explorado, que era o ouro, diamantes, pedras preciosas, etc., ele, como botânico, ele viu também outros elementos, principalmente a minério de ferro. Minério de ferro. Tanto é que depois, estou falando do século XIX agora, algumas cidades que dependiam, né, de minas, quando fecharam essas minas, essas cidades estavam indo à falência. E elas foram reestruturadas com sugestões desse botânico, do Site Hilaire, para investirem, então, na exploração de minério de ferro. E assim elas reergueram seus status locais. Olha que importante, então, foi esse botânico na região para várias cidades, né? Onde, então, ele sugeriu a exploração do minério de ferro. E como eu falei, naquela região de Conceição do Mato Dentro, você tem empresas lá trabalhando dia e noite na exploração do minério de ferro, tá? Hein? Minas inteiras, né? Que aquela região ali, gente, é absurda da intensidade da empresa enfim, na exploração do minério de ferro, tá bem? Em Bom Jesus do Amparo, a igreja matriz do Bom Jesus do Amparo. Agora, o que tem essa igreja? Olha, mais uma... Nós que temos muita fé, somos religiosos, acreditamos em Deus, né? Estou falando eu, Tutu, Rossi, Marcita. Como vocês veem, todo esse trajeto que nós estamos falando da Estrada Real, ela é uma imersão em questão religiosa. Tem muitas igrejas, muitas matrizes, né? Enfim, quase todas, muitas capelas, né? Todo assim, esse trajeto é fortemente marcado por essas construções de igrejas, etc., né? E nesse povoado, Bom Jesus do Amparo, tem a única estátua do Brasil, de Jesus Cristo quando criança. Então está lá na igreja matriz Bom Jesus do Amparo, essa estátua, a única estátua do Brasil, né, do Jesus Cristo quando criança. Olha aí que legal, está nessa cidade aí. Então, para quem
gosta de conhecer e visitar estas questões mais históricas, religiosas, né? Entre Ipoema e Bom Jesus do Amparo, na cidade de Bom Jesus do Amparo, tem a matriz com essa estátua. Bom, de Bom Jesus do Amparo a Cocais. Opa, já estamos chegando lá, próximo a Ouro Preto, já estamos em Cocais. Cocais também foi uma cidade fundada devido à exploração de ouro, tá? No século XVIII, tá bem? Bom, de Bom Jesus do Amparo a Cocais são 26 quilômetros, 17 quilômetros de terra e 9 quilômetros de asfalto e calçamento, tá? Plantação de café e floresta de eucalipto. O que acontece? Essa região, devido à floresta de eucalipto, dizem que há estradas novas a todos os momentos, que é muito fácil você se perder nestes 26 quilômetros, porque você vai ver várias estradinhas que estão sendo abertas, porque você tem várias florestas de eucaliptos. Então lá, quem está cortando eucalipto ou plantando, ou as indústrias responsáveis, elas formam várias trilhas, vários caminhos. E tem uma hora lá que você não sabe, devido às estradas novas que surgem a todo momento, para onde que continua a estrada real, né? O caminho dos diamantes. Então, para isso, você tem que ter uma planilha muito bem detalhada, justamente nesse trecho, que é fácil você se perder, tá bem? Então, a dica aí é que nesse trecho entre Bom Jesus do Amparo e Cocais, você faça com bastante atenção e com uma planilha de percurso bastante detalhada, para que você não pegue uma estrada errada neste trecho aí, tá bom? Tá? Em Cocais você vai ter muitos casarões coloniais, né? Uma igreja construída totalmente de pedra, de 1769, né? Do ano de 1769, essa igreja todinha construída de pedra, e várias cachoeiras também na região. Bom, chegamos em Cocais, depois de 26 quilômetros, não nos perdemos nas estradas no meio dos eucaliptos lá, né, e nem das plantações de café, né, de Cocais a Barão, né, de Cocais. Então, outro trecho aí que são 14 quilômetros, 10 de terra e 4 quilômetros de calçamento, tá bom? Intercalados, né? Trecho de difícil pilotagem também, tá? Porque você tem descidas muito íngremes, cascalhos, então é uma região que tem que tomar muito cuidado. Se chover também, vai ter grandes dificuldades de fazer entre Cocais e Barão de Cocais. Esse trecho é difícil pilotagem, tá bom? Bom, sítio arqueológico, gente. Tem lá sítio arqueológico Pedra Pintada, de mais de 6 mil anos, tá vendo? Então, no marco, na torre lá da Estrada Real, número 451, tá bom? No 451, então, você vai ter, então, esse sítio arqueológico Pedra Pintada de mais de 6 mil anos. Vale a visita, não vale não? Tá bem? E em Barão dos Cocais, além das cachoeiras, você tem as ruínas do Congo Soco. Olha só. Olha que interessante, mais uma... O que é essas ruínas do Congo Soco? Ruína do Congo Soco era mina. Era mina. Tá? No século XIX, né, foi adquirida pelos ingleses, essa mina. No século XIX, na verdade, foi no século XIX. É que em 1995 foi tombado pelo Instituto Estadual Patrimônio Histórico e Artístico, o IPHAN, desde 1995, o quê? A Vila Britânica. Então, dessa mina, que foi adquirida, né, pelos ingleses no século XIX, virou uma comunidade inglesa, britânica. Eles têm lá seus restaurantes, eles têm seus hospitais, ele tem seu cemitério, tudo particular, que você não tem acesso, tá? Então lá virou uma comunidade britânica, onde antigamente era uma mina. Então eu estou falando em Barão de Cocais, tá? Então chama Ruínas do Congo Seco, para quem quiser ir lá conhecer, tá? Em Barão de Cocais, então tem aí essa vila britânica, tá bem, gente? Tá? Então aí foi tombado, né, pelo IPHAN desde 1995, então como um patrimônio histórico e artístico da região. Olha aí os britânicos. Também conheci lá em São Tomé das Letras, gente, tem uma comunidade inglesa também.
próximo à cidade de São Tomé das Letras. Tem uma comunidade que já virou uma cidade deles lá, né? Então, uma comunidade inglesa próximo a São Tomé das Letras também, né? Bom, Barão de Cocais a Santa Bárbara. Já estamos chegando. Respirem fundo aí, que já estamos em reta final aqui. São 15 quilômetros, 9 quilômetros de terra e 6 de asfalto, né? Santa Bárbara, de Barão de Cocais a Santa Bárbara, são 15 quilômetros. E Santa Bárbara foi fundada em 1704, também, né, na margem do rio Ribeirão de Santa Bárbara, tá? Em 1704. Então, olha, estou falando aí, estamos falando de 300 anos, né, gente? Bom, entreposto, esta Santa Bárbara é um entreposto de abastecimento que partiam nada mais, nada menos, gente, do que 600 tropas de mulas por dia. Dá para imaginar 600 tropas de mula por dia partindo dessa cidade aí? Para vocês verem como era esse transporte do minério de ouro, minério de pedras preciosas, de diamantes. Eu estou falando dessa Santa Bárbara, né, que era um entreposto, onde diariamente saíam 600 tropas de mula. Não eram 6 e nem 60, eram 600. Dá para imaginar a dinâmica disso tudo? Acho que era dia e noite, né, gente? Então 600 tropas de mulas por dia, né, partiam dessa cidade aí, Santa Bárbara, tá? E lá você vai encontrar igrejas centenárias, Matriz Santo Antônio, Nossa Senhora das Mercês, e Igreja do Rosário e casarões coloniais, tá bom? Agora, gente, é inimaginável, naquela época, 300 anos atrás, você ter uma infraestrutura para que você pudesse, enfim, suprir todas as necessidades de 600 tropas de mulas que partiam diariamente desta região. É uma loucura, né, gente? Eu fico pensando aqui como é que eles faziam, né? Realmente é uma loucura. Bom, partindo de Santa Bárbara para Catas Altas, tá bem? São mais 21 quilômetros, 2 de terra, 2 de trilha. Aí vai ter um trecho que você não vai poder passar de moto nem de carro. Vai ter que dar a volta por uma estrada, né, secundária para poder continuar a estrada real, porque você tem 2 quilômetros de trilha que não dá para passar aí com um veículo automotivo. Não é isso? Tá? Bom, e tem outro trecho ali que somente também veículo, quem for de carro, 4x4, né? E não passa carro comum ali, não passa. Então, de Santa Bárbara a Catas Altas é um trecho difícil, é um off pesado, tem 2 quilômetros de trilha que não tem acesso para veículos, tá certo? E alguns trechos que é permitido, que consegue o veículo passar, mas somente veículos 4x4, tá bom? Então, Santa Bárbara, Catas Altas, 21 quilômetros. Marco 505, marco da Estrada Real 505, parada obrigatória, apreciar o bicame de pedra. O que é o bicame de pedra? Gente, não sei se vocês já foram em Roma. Antigamente, eles não faziam o transporte de água, né? Aquedutos, não é isso? Onde a cidade era abastecida de água por aquedutos. Então, você tem uma construção de pedras, tijolos, né? Com X metros de altura, e lá, então, você tem onde passa água, né? Tipo uma tubulação, chamada aqueduto, que abastecia, então, a cidade de Roma. Aqui na cidade de Catas Altas, também nós temos um aqueduto construído pelos escravos, de 4 metros de altura, e atenção, essa construção desse aqueduto não teve nenhum cimento, nem qualquer tipo de cimento, foi tudo por pressão, uma pedra sobre a outra. Então você tem um aqueduto que abasteciam todas as fazendas da região por esses aquedutos de 4 metros de altura, e as pedras eram feitas por pressão uma sobre a outra, tá? Então não usavam cimento de qualquer tipo lá. Isso foi em 1792, a construção desses aquedutos, cidade de Catas Altas. Olha aí, mais um ponto, marco, né, a torre lá da Estrada Real, número 505. Conheço então o bicame de pedra, que são esses aquedutos que forneciam água para as fazendas da região em 1792.
tá bom? Catas Altas também, ela foi construída em 1703, a cidade de Catas Altas, né? Com a vinda dos bandeirantes, explorando também ouro e pedras preciosas também. Lá você vai encontrar casarões coloniais, igrejas, né? O fundo da magnífica, né? O visual lá da magnífica terra do Caraça, né? Também. E depois do fechamento de Minas, a site Ilandré Hilaire, o site Hilaire, aquele botânico que eu falei ainda há pouco, lembram? Aqui também ele teve, depois essa cidade, né, de Catas Altas, depois que acabou a mineração, ela estava também indo à falência e por sugestões do site Hilaire, eles começaram a explorar então minérios de ferro que reergueu a cidade. Bacana? Bom, partindo então de Catas Altas para Santa Rita Durão. Santa Rita Durão. Santa Rita Durão foi também fundada em 1702, tá? São 19 quilômetros de Catas Altas a Santa Rita Durão, 16 quilômetros de terra, 3 quilômetros de asfalto, tá? Trilha do parque, trilha parque, lá vocês encontrarão. Tem duas opções de caminho lá. A primeira é a trilha parque e a segunda é povoado Morro da Água Quente. Então você vai ter que optar ali qual dos dois trilhos que você vai, né? A segunda opção, esse Morro da Água Quente, tem que ir de a pé ou a cavalo, né? Porque é difícil, é um trecho muito difícil de ser feito, mas vale a pena fazer, né? O que acontece? Esse morro, povoado Morro da Água Quente, por que esse nome Morro da Água Quente? Que lá antigamente tinha termas. Olha que legal. Só que, infelizmente, devido à exploração de ouro, eles acabaram com as termas, com a exploração do ouro. Então, detonou tudo explorando o ouro, né? Tá bem? Foram destruídas com a escavação, porque para você, obviamente, tirar o ouro, você precisa escavar. E acabaram com as termas. Mas deram o nome de Morro de Água Quente. Estou falando entre a cidade de Catas Altas a Santa Rita Durão. Então, tá aí, tá? E lá também é uma região de esportes de escalada e outros esportes radicais também em Santa Rita Durão, tá bom? E terra do poeta Frei José de Santa Rita Durão. Olha aí que interessante, né? E também você tem a Capela Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, nessa cidade aí, Santa Rita do Durão. Legal? Muito, muito. Quanta coisa, gente, bacana para a gente conhecer, para visitar, não é mesmo? É uma viagem histórica, né? Bom, já estamos chegando, partindo de Santa Rita Durão, passando por Bento Rodrigues, Camargo. Depois de Camargo, Mariana, Ouro Preto. Então a gente já está na antepenúltima cidade para acabar o roteiro. Santa Rita Durão, Bento Rodrigues, Camargo. Camargo foi fundado em 1711. De Santa Rita Durão a Camargo são 16 quilômetros, tudo de terra, beleza? Povoado Bento Rodrigues, Igreja do Rosário, que é uma dica para conhecer, né? Fica no alto de um morro, tá certo? Camargos, Ribeirão Aurífero, igreja com magnífica escadaria de acesso. Tem também uma escadaria enorme lá, né, na cidade de Camargos, da igreja com essa escadaria. E de Camargos a Mariana, são 18 quilômetros, tudo de terra, tá bom? A estrada é cercada por morros, matas e árvores, e altas árvores altas, né? Mariana já foi a primeira capital das capitanias de Minas Gerais e São Paulo, né? Só que ela perdeu esse título em 1740 para Ouro Preto, porque Ouro Preto, devido à sua importância econômica, tamanho, influência, etc., então ela pegou esse título a partir de 1740, né? A capital das capitanias de Minas Gerais e São Paulo. Então a primeira capital foi Mariana, tá bem? Riquíssimo acervo das mais belas obras do barroco mineiro. E finalmente, gente, o último pedacinho de Mariana a Ouro Preto, que são 11 quilômetros de asfalto. Você não pode deixar de conhecer a mina
da Passagem. Eu conheci essa mina, são 300 metros que você vai assim, ó, né? Indo para a profundeza da mina, assim, ó, num vagãozinho, tá certo? E é a única mina de ouro do Brasil aberta à visitação, tá? Então, lá em Mariana, não deixe de visitar a mina da Passagem, beleza? Essa vale a pena mesmo, a mina da Passagem. Em Ouro Preto, né? Nem vou dizer, porque não é que nem vou dizer, tem tanta coisa na cidade de Ouro Preto que eu ficaria aqui mais uma live só para falar da cidade de Ouro Preto e sua importância histórica, né? Suas igrejas, sua matriz. É um aprendizado entre civismo e história da arte, gente, como nunca numa cidade como Ouro Preto, sabe? Ladeiras, igrejas, casarões coloniais e etc, né? E também ele foi reconhecido como o patrimônio monumento da humanidade, né, pela Unesco, Ouro Preto, tá certo? E chegamos finalmente em Ouro Preto para desfrutarmos agora da cidade de Ouro Preto depois desse roteiro maravilhoso do Caminho dos Diamantes. Valeu? Beleza? Então tá aí, gente, com bastante detalhes para vocês, cidade a cidade, trecho a trecho, o que é asfalto, o que não é, né? O que tem para algumas dicas, foram várias dicas de lugares para se conhecer nesse trajeto do Caminho dos Diamantes, não é? Espero que vocês tenham gostado. Me desculpem por passar tantas informações de uma maneira tão rápida, né? Mas devido à quantidade de informações, eu tinha que ser um pouquinho rápido, porque senão nós ficaríamos muito tempo aqui pela riqueza dessa estrada, da Estrada Real. Ela é toda rica, gente. Como na live anterior, eu passei também um monte de informações e vocês também. Então, muitas informações, porque tem muita coisa a Estrada Real. Agora, particularmente, eu sou apaixonado pelo Caminho dos Diamantes. Eu acho que deu para perceber um pouco o porquê também, né? Que eu tive tanto cuidado assim, eu e a Marcita, de preparar esse roteiro, porque nós conhecemos bem esse roteiro. É um roteiro que nós amamos. É uma imersão cultural, é uma imersão para aqueles que são apaixonados pela natureza, uma natureza muito expressiva, cheia de cachoeiras, cheia de serras, cheia de parques, né? Serra do Cipó, a Lapinha, é algo assim que vocês têm que conhecer, quem não conhece, né? Imperdível mesmo, a cidade de Milho Verde, tá bem? A cidade de Cerro, degustem lá um delicioso queijo de Cerro, não é mesmo? Né? E também os lajeados que nós temos nessas cidades, né? Principalmente o lajeado da cidade de Milho Verde, fica atrás de Milho Verde, olhando aquela vista da Serra do Espinhaço, e você descendo por aquele rio, né? Formando as piscinas naturais, e volta e meia se dá um mergulho numa lagoa, e vai na outra, e assim você vai por uma extensão de quilômetros por dentro do rio. Leve uma boa cesta de piquenique com bastante água, com os lanches reforçados, saia bem cedo de Milho Verde e só volte ao final da tarde, porque você vai ter um dia que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Tá certo? Então tá aí várias dicas para vocês. E agora eu vou dar um alô aqui, eu e a Marcita, para ver quem que tá atento aí ou para quem não dormiu ainda, né? Porque depois dessa conversa toda, muitos já estão dormindo. Mas eu sei que vai assistir a live depois. Pô, tu dormi, mas eu vou assistir agora, né? Ai, ai. Nossa, gente, que roteiro, hein? Nossa, eu sou apaixonado por esse roteiro, sou mesmo. Os nossos amigos mineiros aqui estão colocando um monte de dica, que legal. Muita gente está... Muita informação. É que eu estou aqui concentrado na fala e nas coisas, e a Marcita está nos ajudando aqui para ver quem que está dando dicas, informações, e enfim, né? Vamos lá também aqui. O Ideraldo, opa, Ideraldo Luiz, querido amigo. O Cristiane Batista está falando aqui. Boa noite, meus amigos, Marcita. E Tutu, um grande abraço para vocês. Cristina, um beijão também. O Edgar Bolsonaro Safran está aqui conosco. Fernando Duarte, boa noite, amigo do Delbel. Ideraldo Luiz está falando saudações, prezados Tutu e Marcita. Abração, queridos. O Edgar Bolsonaro está falando boa noite a todos. Moto abraço.
Maria Dalva está aqui também. Ô, Maria Dalva, trabalha demais à noite. O tempinho que ela tem, ela está na live conosco, né? Olha aí que legal. Javier está falando Belo Ouro Preto. Ô, Javier. Javier é de Santa Cruz de la Serra, da Bolívia. Um irmão da gente aqui. Denilson Beltrame, de Londrina, Pé Vermelho. Ô, cidade que amamos, né? Nossa família, né? Mãe da Márcia, minha mãe, as irmãs, estão em Londrina, né? Então, a cidade que a gente gosta demais. O Paraná, terra dos pés vermelhos, né? Cidade, é um estado que amamos muito também. A Denilson está falando boa noite para todos. Eu e o Neivaldo, na escuta. Beijão para vocês. O Javier está falando, belo todo o Brasil, cada lugar o seu estilo e amigos. É isso mesmo, Javier, né? O Edgar está falando aqui, boa noite, o mundo é lindo. Isso mesmo, eu concordo plenamente. O Javier está falando, mas há um sobre moto, mais ainda sobre moto. Fica mais bonito ainda, né, Javier, sobre moto, né? O Carlão XL está aqui, o Carlos Martins. Boa noite, Carlos Martins. Boa noite, irmão Tutu Marcita. Estou na cidade de Santo Antônio de Jesus, na casa do Paim Estradeiro. Opa, aí, ó. Pernoite para amanhã chegar em Ilhéus. Puxa vida, hein? Como eu gostaria de estar com vocês aí, para dar um grande abraço, né? No Paim Estradeiro, nosso querido irmão também. Tá bom? Tenha uma abençoada noite, viu? Boa viagem, Carlão. Né? Boa viagem para vocês e Deus acompanhe, tá bem? E um grande abraço aí para todos do 100% motociclista, né? Motoclube e Resiliência, da Ilha Itaparica, Vera Cruz, Salvador, Bahia. Né? Um beijão para vocês. O Júnior Teixeira está aqui também. Estou atento porque janeiro vou fazer uma rota por Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, até Sinop, Minas Gerais. E estas dicas me servem para quando eu voltar. Isso mesmo, Jaime. Opa, tá aí a dica para você quando voltar, né? O Ed Carlos Moraes está aqui, o 100% motociclistas estão ligados, o Ideraldo, vamos ver aqui o Ideraldo. Estou indo para lá agora, depois do Natal, saindo de Porto Alegre. Qual o melhor trajeto? Me indica. Podemos falar depois, para não te atrapalhar no programa. Oi, Ideraldo, se você assistiu a live toda, você já está sabendo o trajeto ponto a ponto, pelo menos do caminho dos diamantes que eu falei hoje. Agora, na live de segunda-feira passada, eu falei sobre o caminho novo. E da anterior eu falei sobre o caminho velho. Então, se você assistir essas 3 lives sobre a Estrada Real, você vai ter todas as informações do roteiro da Estrada Real, ponto a ponto, cidade a cidade. Tá legal? E aí é só você ver o que você quer fazer, né? Dentre a Estrada Real. Você quer fazer ela toda, enfim. Todas as informações estão aí na live. Mas estou aqui à disposição para qualquer mais informações, se eu puder ajudar, né? O Ed está falando. Olá, meus amigos, Tutu Marcita, beijos e abraços. O Ed, um amor de amigo, né? O Edgar está falando, tamo junto. O Fernando Rosa, vamos lá. O Fernando Rosa? Tutu, uma curiosidade. Em Diamantina, há um evento chamado Vesperata, no qual os membros de bandas de música ficam nas sacadas dos sobrados e o público na rua. Costuma ocorrer de abril a outubro, sempre aos finais de semana, média de 2 finais de semana por mês. Olha aí. No inverno, né? Opa, tá aí a dica do grande Fernando Rosa, querido amigo, a Vesperata, na cidade de Diamantina, então. Vamos curtir lá, né? as bandas de música aí. Bom, César Silva está conosco, o Edgar Bolsonaro está falando, Barão de Cocais cruza com a BR 381/262. Estas estão sobrepostas no trecho Belo Horizonte e João Monlevade. Tá legal, valeu a informação, Edgar. Leonildo, Fernando Duarte, vamos ver o que o Fernando Duarte também está falando para nós. O calçamento chamado Pé de Moleque, que compõe quase todas essas estradas antigas, tem um detalhe interessante. Na bitola das carroças
e carruagens, as pedras são colocadas em pé dentro do leito carroçável para estruturar e evitar afundamento do pavimento. Observar uma linha longitudinal que acompanha o sentido das estradas. Olha, puxa, que legal, hein, Fernando? Pô, para quem não sabe, o Fernando é arquiteto, né? E sabe tudo de construção, né? Ele sabe, ele tem conhecimento de sobra para isso, né? E por isso que ele dá essas informações tão ricas para nós aqui. Esses detalhes, que só com um olhar como o Fernando para saber mesmo, né? O Kleber Vicente está conosco. Ô, Kleber, querido amigo, que bom que esteja aí também. O Rogério Lambert, outro amigão. O Kleber Vicente está falando, aê, Totô, tamo junto, Marcita, sempre. E boa noite a todos. Boa noite, Kleber. Edgar, vamos ver. Adoro o cheirinho de terra, apesar de pilotar uma moto que não se agrada de estrada de chão. Mas se eu conseguir uma oportunidade de ir, vou assim mesmo. Bora, Edgar. Claro que vai. Pega a motoca aí, bora lá. É isso aí, te dou todo apoio. Tutu e Marcita, é na estrada que nos encontramos. Rogério Lambert. Isso daí, é na estrada mesmo, né, Rogério? Eliane Fran. Que mais aqui? O Mário Milo está aqui conosco. Ô, Mário Milo, Marinho, querido Marinho. Outro irmãozão da gente, viu? O Jackson Luiz Schultz também. O Jackson está sempre conosco, né, Jackson? Muito show, hein? Obrigado, viu? O Cláudio Iguacel está aqui conosco. Paulo César está aplaudindo. O Sidão Aparecido Bento da Silva. Cidadão na escuta de Londrina. Ei, Londrina, Ico. Aparecido Bento está aqui também. O Steinhoff está aqui conosco. Steinhoff. Opa, Steinhoff. O Edgar está falando. CMC de Cabralha, Bahia, assistindo. Um grande abraço para vocês de Cabralha, viu? Um grande abraço mesmo. Ariomar Schultz também, sempre conosco. Boa noite a todos. Tudo e Márcia, abraços. Antes tarde do que nunca. Beleza? Isso mesmo. Antônio Miranda conosco. O Antônio está falando. Olá, Tutu Marcita. Boa noite a todos. Boa noite, Antônio Miranda. Sempre nosso companheirão também, né? Bom, o Fernando Rosa aqui sempre contribuindo muito. Na região da Serra do Cipó, um local que está muito badalado é o pequeno distrito da Lapinha, da Serra. Isso, eu conheço bem. Já fui umas 2 ou 3 vezes lá, viu, Fernando? Lapinha da Serra, Lapinha da Serra é um povoado pequeno, com várias cachoeiras, montanhas, um cenário fantástico mesmo, né? Ficar ali quieto uns 2 dias aí, andando na região da Lapinha da Serra, né? Que pertence ao município de Santana do Riacho, a um lago lindíssimo aos pés da serra, isso mesmo. Valeu a dica, Fernando. Paulo Gonçalves aqui conosco também, Tutu Marcita, Fernando Duarte, super vale a pena. A região de Ipoema é espetacular. Tá vendo aí, ó? Ipoema, gente. Então não deixe de conhecer Ipoema. Muitos falando aqui da região de Ipoema, né? O Leandro Henrique está falando, boa noite. Um abraço a todos do casal estradeiro de Bonito, Mato Grosso do Sul. Opa, aí, casal estradeiro de Bonito. Leandro Henrique, um grande abraço para vocês. O Fernando Duarte está falando, tem a igreja, mas tá mais para a capela, no Morro Redondo, 360 graus de vista de tirar o fôlego. Opa, maravilha, Fernando. Na região de Ipoema. Marco Antônio está falando, boa noite, Marcita. Marco Antônio Atibaia, um grande abraço, pessoal de Atibaia. Aí o Marco Antônio de Ângeles, a Dona Arruda, Rosângela Krinert está aqui conosco. Oi, Rosângela. Ricardo Rossi, querido mano. Opa, meu irmãozão do coração. Tá virando chileno, que já está 1 ano no Chile, trabalhando lá. Meu irmão que eu amo demais, né? Um engenheiro de mão cheia. Se eu tivesse uma indústria, uma fábrica, ele seria, nossa, com certeza, meu braço direito na fábrica, porque ele é super profissional. Bom, e aí no Instagram? Aqui no Instagram
Tá todo mundo indo embora, porque você pois é, desculpa, gente. É que eu tô. A Marcita vai. Já teve várias pessoas que já saíram, então não vou nem responder aqui a pergunta. Então, bom, eu me empolguei aqui demais. O Ricardo Rossi. Tutu, Marcita, obrigado por vocês estarem sempre compartilhando seus corações com todos. Uma abençoada noite e a todos os irmãos motociclistas. E para quem não sabe, o meu irmão Ricardo Rossi é um grande motociclista, né? E já foi grande trilheiro também. Se aventurar em trilhas aí pesadíssimas, né? Pilota como ninguém também. Fernando Duarte, Serra do Espinhaço. O oceano que existia, onde agora se encontra a cordilheira, formou-se a partir da inundação de uma dessas fendas, completa Wilson Teixeira, diretor do Centro de Pesquisas Geocronológicas do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. As marcas desse tempo em que o sertão era mar ainda são nítidas na região. As rochas inclinadas na mesma direção são sinais de forças tectônicas que elevaram uma cordilheira onde antes estava a paisagem marinha. Olha que legal, hein? Patagônia também, né? A Cordilheira dos Andes, né? Então, surgiram aí através dos milênios, não é mesmo? Bom, gente... A conversa aqui é o tema da tese da Zina. Da Zina? Sim. O Cláudio Dutra está aqui conosco. Oxe, o Cláudio Dutra, puxa vida aí. De Alegrete, né? Um grande abraço aos irmãos de Alegrete, viu, Cláudio? O Edu Rossi está aqui, ó, Edu. O Edu tá aí, ô Edu? A Marcita, olha aí no Instagram para nós, quem tá falando alguma coisa. Edu Rossi, presença familiar em peso. Em peso, dando uma força pro Tutu, pro irmão. Tá lá em Castanhal. Em Castanhal, né? Com algumas perguntas aí no Instagram? Não? Bom, vamos continuar aqui no Face, ver quem tem mais. Eu tô no Face porque tem muitas perguntas e explicações aqui, né? Lá, o Cláudio está falando, um abraço do tamanho de Alegrete, tchê. Ei, Cláudio, outro para você. O Edgar está falando, a parte que estava interditada em Mariana, devido ao rompimento da barragem do Vale já liberou? Eu não sei dizer se já liberou, Edgar. Uma boa pergunta, tá? Se alguém souber aí se já liberou ou não. Me parece que ainda não, pelo que eu andei me informando, mas aquela certeza absoluta eu não tenho, tá? Então é bom a gente ir atrás dessa informação aí. O Ítalo Alencar, opa, seu Ítalo, grande abraço, viu? A Marcelena, doutor Wilson, grande geólogo. Opa, grande mesmo. Fernando Rosa, Bento Rodrigues, infelizmente foi varrida pelo rompimento há 5 anos da barragem de rejeitos de Samarco. Da Samarco, perdão. Empresa que tem a Vale como sócia. Até hoje o distrito não foi reconstruído em outro local já definido. É triste mesmo essas coisas, né, gente? Boa noite, amigo Tutu Rossi, Márcia, do senhor Ito tá mandando boa noite para nós. Moto Casal BH tá dando boa noite. Moto Casal, boa noite, gente. O Teixeira 6, ele disse que agora que achei vocês aqui. Bom, que bom que achou. Tá ruim no Face, mas aqui é mais leve. Legal. Depois, Bem, gente, o Henrique Miranda tá aqui conosco. Perdi um pedaço, mas curti as dicas. Ô, Henrique, mas a live vai estar gravada, para quem não sabe. Amanhã ela vai estar disponibilizada no nosso YouTube, Tutu Rossi Mototurismo. Ou você também pode acessar o nosso YouTube pelo nosso site, www.tuturossi.com, tudo junto.com, lá, ou no nosso Instagram. Na Linktree, lá na bios do Instagram, Tutu Rossi Mototurismo, clicando lá na bios, na Linktree, você vai acessar também o nosso YouTube. E todos os programas, todas as nossas lives estão disponibilizadas no nosso YouTube, assim como outros vídeos também. Então, e se inscrevam, gente. Deixe lá o sininho para tocar a hora que tiver coisa nova. E dá uma força pra gente, porque hoje eu olhei e estava com 604 inscritos. E como vocês sabem, eu quero chegar
no final de dezembro com 10 mil inscritos. Então tá faltando 9.400 só. Bem, tá bom, gente? Bom, tem tanta coisa aqui, né, gente, que, olha, é difícil parar, né? O Jaime Teixeira tá falando, vou querer uma dica de roteiro para janeiro, sem off, porque minha filha vai de Custom. Ah, tá. Partindo de Sinop. Então tá bom. Mas, viu, Jaime? Nas lives aqui, eu tô falando os trechos que são de terra e de asfalto, tá? Então, assistindo a live, dá para você saber quais são esses trechos de off, tá bem? O Javier aqui, o Jaime Teixeira tá falando que o Javier é uma grande pessoa e espera lá no sul. O Eduardo Rossi também tá aqui conosco. Salve, salve, Tutu Marcita. É um outro querido irmão que nós temos aqui do coração, irmão de sangue mesmo, né? Ricardo Rossi, Eduardo Rossi e Kátia Simone Rossi Peiras. Tá aqui também, tá. Olha aí. Ei, família em peso, a Sirlena tá aí, né? Estão dando risada aqui, eu não sei do que aqui, viu? Bem, gente, é que eu tô querendo parar, mas eu quero cumprimentar todo mundo que eu não cumprimentei e ainda não consigo parar. Show, boas informações, abraços do casal Estradeiro de Bonito, grande abraço para vocês. O comentário da Márcia do Instagram. Que falaram que tem vários desses marcos que estão caídos olha, em alguns lugares, né? Caídos. Inclusive, as pessoas estão se perdendo em alguns lugares porque então, os marcos estão caídos. Tem vários, segundo informação aqui, tem alguns marcos, ou vários marcos, né, que nos orientam, né, para seguir a Estrada Real, que estão caídos. E aí as pessoas se perdem, né, porque perdem a referência. O Rubem Macedo está aqui conosco. Deus abençoe você, meu irmão Tutu. Abraço. Quem falou Paraná. Foi o Costa Vander, 07. O Costa Vander. No trajeto em Morro do Pilar, marco deitado devido à erosão. De água, chuva. Isso. Em Morro do Pilar, então, tem marco caído lá. Né? Aqui, olha, o pastor Rubens está conosco, da Pop 110, um grande viajante, estradeiro. Opa, muito obrigado, viu, pastor Rubens, por tudo e também por se inscreverem lá no nosso Instagram, viu? Muito obrigado. O Costa Wander está dizendo, boa noite, concluí o caminho dos diamantes neste fim de semana passado. Olha aí. E pude observar em alguns trechos muito mato, encobrindo alguns marcos. Cheguei a errar 2 estradas por esse motivo. Olha aí, tá vendo? Os caminhos dos diamantes também tem o Costa Wander. O Costa Wander. Aqui do Instagram. Ele disse que acabou de fazer agora o caminho dos diamantes. E muitos desses marcos fechados, assim, cobertos pela mata, estão caídos. Então, o problema é desses marcos. Aqueles que não estão caídos, tem alguns que o mato cobre, tampa. Então, você se perde. Ele disse que ele se perdeu 2 vezes lá. E a Estrada Real, ela dependendo da região, você tem muitas estradas que atravessam. E aí você tem uma bifurcação e você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, porque você não tem um marco ali para avisar. Então, não é fácil às vezes. Mas não, viu? Que nesse instituto aí você pega aquelas indicações de lugares para passar, né? GPS. Lá, o pastor Rubens Macedo está falando para nós, Solos Cristos MCC, Motoclube, né? Solos Cristos. Grande abraço para vocês. Professor Birajara está aqui conosco. Catinha também, minha irmã querida. Oi, meus lindos. O Alexandre Souza, grande Tutu, obrigado pelas dicas. Um grande abraço a você, para Márcia. Opa, o Alexandre também, do Dogos Clube. O Teixeira respondeu para você aqui, que estava aqui no Facebook, veio para cá. Desculpe aí pro pessoal que eu não tô... Sim, com a live já montei boa parte do passeio com a filha. Olha aí. Muito bom viajar com a filha. Viajar com a filha, com o filho, né? Olha que legal. Bom, então estamos aqui terminando a 3ª parte da Fernando está dizendo aqui, Estrada Real. Vamos sortear outro livro. 11 Segundo até o Alasca. Nossa Senhora! É mel para abelha, né, Fernando? Próximo. O Fernando Duarte, querido irmão, ele está falando aqui que nós vamos sortear. O livro é do Fernando, né? Ele que é o escritor. Então, ele está falando para nós aqui, vamos sortear um outro livro, 11 Segundos até Alasca. Vamos! Então, próxima live vai ter sorteio, beleza? Vai ter 2 livros. Um do Fernando Duarte, 11 Segundos até o Alasca, e o outro Raízes do Rio Amazonas, do Marcelo Leite. Então, próxima live, né?
que eu quero ver se eu fecho a estrada real, porque ainda está faltando o caminho Sabarabuçu, né? Que é da região de Cocais, tem um quarto caminho, e também mais detalhes do caminho velho, que eu não detalhei tanto como os outros que eu estou detalhando agora. Então, na próxima live, será show de bola, porque estaremos ainda dando detalhes da Estrada Real e teremos sorteios de 2 livros, magníficos livros, tá? O Silvério Aceturi também está aqui conosco. Alguém que conheça bem as coordenadas pode fazer um roteiro para GPS, indicando o caminho onde não existe marcação. Opa, Silvério, aí, ó. Silvério está falando, então, que conhece bem as, né? Alguém que conheça bem as coordenadas pode fazer um roteiro para GPS. Ah, acho que sim. já existe esse roteiro para GPS. No Instituto Estrada Real. Sim, tá aí, ó. Quem conhece bem mesmo, né? Fazer um roteiro para GPS, para não ficar se perdendo na Estrada Real. Legal. Bom, gente, então tá aí o Motojack. Pessoal do Instagram, eu peço 1 milhão de desculpas por esses últimos minutos eu ficar lendo aqui o Facebook, porque tinha muitas informações e contribuições. Então, como eu gosto de passar isso durante a live ainda, então eu tive que ficar um tempinho aqui com atenção para ler todas as perguntas e sugestões e também contribuições de dicas e tudo mais, que choveu de... O Fernando Duarte, o Fernando Rosa, né? O Edgar, enfim, vários outros aqui deram um monte de informações sobre esta parte da Estrada Real, que é o caminho dos diamantes. Tá bem, gente? Mas valeu, já são quase 10 horas, né? 2 horas de live, mas que conversa curta, né? Mas é uma conversa que só tem a enriquecer-nos com conhecimento, com muitas informações. Agradeço a todos vocês por mais uma vez estarem aqui conosco, comigo, com a Marcita. Agradeço meus queridos irmãos Kátia, Ricardo e o Eduardo por darem um apoio para a gente, tanta força para nós também. Família é sagrada, né, gente? Família é união, família é algo que a gente tem que cuidar com muito carinho, né? Porque é algo sagrado mesmo. E os grandes amigos, né? Amigos do coração como vocês, que é vocês que fazem a live no final, que contribuem, que compartilham e que fazem com que ela de fato tenha o porquê existir. Legal? Tenha uma abençoada semana, cuide-se bem, Deus abençoe cada um e é na estrada que nos encontramos. Valeu? Até a próxima segunda e teremos sorteio de 2 belíssimos livros. Até lá e vão passando as informações durante a semana aí no Facebook, no Instagram e no YouTube, tá bom? Beijão então. Um abraço. Numa moto para num acostamento. Oi, que é mapa? Tem um monte de mapa aqui, gente. Olha aí. Eita, que hoje foi bom. Legal? Vamos que vamos!